Em primeiro lugar, queria agradecer o convite feito não diretamente a mim, mas principalmente à Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, comandada pela doutora Lina Mara Rizzo Batistella, também professora da Faculdade de Medicina da USP, e uma secretaria que ela existe há 6 anos, foi a primeira do gênero no Brasil, né, em termos de secretarias no nível estadual. A primeira secretaria que existiu especificamente para cuidar da área dos direitos da pessoa com deficiência e da acessibilidade foi aqui na capital, em 2007, que é a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. E logo em seguida, o governador Serra também criou, ele havia criado como prefeito a Secretaria Municipal e também criou como governador a Secretaria Estadual. Hoje nós temos já um leque de dezenas de secretarias desse tipo no Brasil inteiro e centenas de coordenadorias em nível municipal. Foi uma conquista muito importante para o segmento, porque nós estamos num momento especial para quem trabalha e quem pensa as questões da inclusão da pessoa com deficiência. Nos últimos 8 anos, nós podemos dizer que o país acordou para esse tema, assim como acordou para outros, né? E que, assim como nos anos 50, 40, a mulher passou a reivindicar uma posição na sociedade e conseguiu seus direitos, assim como nos anos mais recentes, a população negra também começou a exigir seus direitos e ter conquistas. Mais recentemente também, a população LGBT, também o grupo das pessoas com deficiência, nos últimos 30 anos, vem batalhando para ter seus direitos respeitados, e hoje já existe uma série de leis, né? E cada vez mais você tem esse tema colocado em discussão, né? Antigamente, as pessoas com deficiência ficavam ou em casa, mais ou menos escondidas, ou elas iam, muitas vezes, morar em hospitais sem ter necessidade de morar em hospitais. E hoje nós estamos numa etapa em que você discute a qualidade da habitação para a pessoa com deficiência, a qualidade das adequações da habitação para a pessoa com deficiência. Então é um salto muito grande em 20 anos. E nos últimos 8, é um salto ainda maior, exponencial, né? Então eu vou falar um pouco. Quanto menos a gente fala, é melhor, porque as pessoas talvez se lembrem de alguma coisa que você disse, né? Então, quando me fizeram esse convite, eu imaginei qual seria a melhor abordagem para fazer para profissionais dessa área, né? Então eu decidi, basicamente, trabalhar na destruição de alguns mitos que ainda existem, e esses mitos impedem que o mercado se adeque a esse consumidor e que o próprio profissional da área não enxergue nesse consumidor como um público que ele pode investir, que ele pode trabalhar de uma maneira diferenciada. Ok? Você pode mudar o slide para mim? Então, basicamente, eu vou falar desses 3 mitos que eu escolhi para abordar para vocês. O primeiro mito é de que as pessoas com deficiência são minoria. É uma minoria, é um grupo que não tem uma representatividade numérica tão grande a ponto da gente tentar se preocupar em criar mecanismos de abordagem específica, venda para esse público, etc. O segundo mito é de que esse grupo necessariamente tem baixo poder aquisitivo. Ele não estaria dentro do mercado como consumidor. E o terceiro mito, que muitas vezes acontece, já não tanto na ponta da venda, mas principalmente na ponta da oferta, né, é a ideia de que construir edificações
adequadas do ponto de vista arquitetônico, encarece muito a obra. Que esses custos de adequação seriam muito altos. Eu vou falar rapidamente sobre alguns desses 3 temas, ok? O primeiro, por favor. Ok, a ideia de que pessoas com deficiência são minoria. Né? Ainda hoje, muita gente pode dizer, mas raramente eu vejo entrando aqui no edifício alguém com algum tipo de deficiência. Mas eu queria perguntar, nós estamos aqui, umas 40, 50 pessoas aqui na sala. Queria perguntar para vocês, quem aqui tem algum tipo de deficiência? Tem alguém aqui que tem algum tipo de deficiência? Ninguém. Tem alguém aqui que tenha na família alguma pessoa com deficiência? Ok. Tem alguém aqui que tenha estudado ou trabalhado com alguém que tem algum tipo de deficiência? Ok. E tem alguém aqui que já teve alguma convivência, seja profissional, vizinhança, etc., com alguma pessoa com deficiência? Então, na verdade, quase todo mundo conhece alguém, ou da própria família, ou já trabalhou com alguém, ou é vizinho, ou é amigo de uma pessoa com deficiência. Então, começamos a perceber que não é tão minoria, assim, nesse grupo aqui de 50 pessoas, mais da metade levantou a mão num quesito ou no outro. Certo? Então, vamos olhar um pouquinho os números reais sobre a deficiência no país e no mundo. Na cidade de São Paulo, são 2,5 milhões de pessoas. Na verdade, eu errei, são 2,7. 2,7 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência só na capital. Dos 12 milhões, 2,7 tem algum tipo de deficiência. No estado de São Paulo, dos 40 milhões de paulistas, 9,3 milhões tem algum tipo de deficiência. No Brasil, são 45 milhões. E no mundo, 1 bilhão de pessoas, segundo a Organização Mundial de Saúde e o Banco Mundial, num levantamento feito em 2011. Foi o primeiro levantamento em 40 anos que reuniu dados do mundo inteiro sobre deficientes. Ou seja, 1 a cada 7 pessoas que habitam o planeta tem algum tipo de deficiência. Tá? Muitos de vocês estão usando óculos. Dependendo do grau do óculos, dependendo do grau da perda de visão, os senhores acabaram de mentir aqui na sala. Tem gente com deficiência assim na plateia. Né? Fora problemas de audição, etc. Né? Então, esses números do Brasil são dados do IBGE de 2010, do último censo. Okay? Os dados do Brasil, São Paulo, Estado e São Paulo, capital. Tá? Ok? Estamos começando a desconfiar que não é tão minoria assim. Próximo. Então, qual é o nosso público-alvo, se nós pensarmos como profissionais do mercado que estão pensando em vender um imóvel, né, atender um público que vai bater na sua porta pedindo uma ajuda profissional. Então, nós estamos falando de 24% da população do país, sendo que, se você pegar só as deficiências mais severas, então é o seguinte, esquece quem tem óculos e tem uma lente baixinha, esquece. Eu estou falando de quem é cego e de quem quase não enxerga, de quem é totalmente surdo ou quase não ouve. Estou falando de gente como eu, que não anda e tem sérias dificuldades de locomoção. E estou falando de pessoas com deficiência intelectual. Esse grupo que já é um recorte mais severo da deficiência representa 10% da população do país. E um detalhe que não dá para esquecer, né? Ninguém nasce de proveta, e mesmo que nasça de proveta,
tem um pai e uma mãe. Então, você multiplica esses 10% pelo núcleo familiar. E aí você tem, no mínimo, 33%, um terço da população do país diretamente interessado nas questões ligadas ao universo da deficiência. Parte desse universo, é claro, não tem dificuldades de locomoção, né? E a questão da adequação da habitação, da moradia, não é tão séria, não é tão importante para uma parte desse grupo. Mas, mesmo assim, você tem um peso significativo quando você soma toda essa população. E aí tem um detalhe importante. O pessoal da organização me pediu para deixar as perguntas no final. Então, são por uma questão das pessoas que estão assistindo online, etc. Tá? Eu já vi uma pessoa lá atrás, levantou a mão, e depois aqui na frente também, mas no final a gente... Eu não vou demorar muito, a palestra vai ser curta, a gente tem bastante tempo para conversar. E um detalhe importante, eu já estou falando desses 10% aí, da população, desses 17 milhões de brasileiros que tem uma deficiência grave, severa. Né? Nós usamos o termo deficiência severa. Se você somar a esse público a população de idosos do país, que são 14 milhões de brasileiros acima de 65 anos, com dificuldades de locomoção, com dificuldades para enxergar, com dificuldades para ouvir, nós temos uma soma de 31 milhões de brasileiros que enfrentam problemas de mobilidade de uma maneira ou de outra. Ou seja, 18% da população brasileira são consumidores, potenciais consumidores de edificações acessíveis. Ok? Esse número é importante a gente guardar. 18% da população brasileira está interessada, quando for comprar um imóvel ou alugar, em um imóvel que tenha condições mínimas de acessibilidade. Isso pode ser um diferencial de vendas. E na hora de procurar o imóvel para colocar no seu portfólio, isso também é interessante ter em mente. Ok? Próximo, por favor. Então vamos para o nosso segundo mito que eu pretendo ajudar a derrubar um pouco aqui com vocês. O que é essa população? Idosos, pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas que não andam, tem baixo poder aquisitivo. Essas pessoas não trabalham, dependem dos outros, então eles não são o meu alvo, porque eles não vão comprar. Vamos ver se é exatamente isso. Parte disso é verdade, mas também tem um outro lado que fica meio invisível e as pessoas que não têm acesso aos números não conhecem. Bom, a taxa de ocupação, eu não sei se vocês dominam esse conceito de economia. Taxa de ocupação é assim, todo mundo que pode trabalhar e está em idade produtiva, que está de fato inserido no mercado, que está ganhando algum dinheiro, tem alguma renda. Ok? 43% das pessoas com deficiência do Brasil em idade economicamente produtiva tem algum tipo de renda. 43%, tá vendo? Não falei, é só menos da metade. Aí você olha o dado da população como um todo. Tá? Pessoas sem deficiência. 44%. É praticamente a mesma. Praticamente o mesmo percentual de pessoas sem deficiência em idade produtiva que tem alguma renda é praticamente idêntico ao das pessoas com deficiência que têm alguma renda. Essas pessoas estão inseridas no mercado de trabalho ou, pelo menos, na atividade produtiva. Elas têm algum recurso para gastar, elas são consumidores. Ao mesmo tempo, você tem um dado também que passa despercebido, que 2,8 milhões de pessoas com deficiência no Brasil
tem ensino superior completo. São quase 3 milhões de pessoas com deficiência na faculdade, terminando ou já concluído o ensino e, às vezes, com mestrado e doutorado. Esse é um dado que chama atenção, principalmente quando nós vamos contrapor daqui a pouco com outra informação que vocês já devem ter ouvido falar, que o Brasil tem uma lei de cotas para estimular as empresas a contratarem. Não, estimular não, na verdade, obrigar as empresas a contratarem pessoas com deficiência. Né? E aí você fala, peraí, parece algo incoerente. Se você tem 3 milhões de pessoas com diploma universitário, por que precisa de uma lei de cotas para obrigar as empresas a contratarem? Aí vamos ver o próximo slide. O mesmo censo de 2010 mostrou que daqueles 45,6 milhões de brasileiros com deficiência, 27 milhões estavam em idade produtiva. Tá? E no mesmo período, só menos de 1% trabalhava com carteira assinada. Pelo menos na declaração da RAIS, que é aquela declaração, que é um relatório que as empresas são obrigadas a prestar para o Ministério do Trabalho. Isso dava mais ou menos 306 mil empregos, né? Fixos com carteira assinada. A lei de cotas, ela geraria, se ela fosse cumprida, 900 mil, quase 1 milhão de empregos. Mas ela só cumpre menos de 25% da cota. As empresas cumprem menos de 25% da cota. Qual é a leitura que a gente faz desses dados com aquele dado anterior de quase 3 milhões de pessoas com deficiência com um nível superior? Você tem duas leituras. Primeiro, que as empresas não estão oferecendo as vagas em nível superior para pessoas com deficiência. Se você for hoje num banco de dados, existem bancos de dados públicos e privados, né, que oferecem vagas para pessoas com deficiência. Você vai ver uma empresa, um banco, uma empresa de serviços, ela só abre vaga para pessoa com deficiência ou no telemarketing, ou para assistente de limpeza, nos cargos hierarquicamente inferiores da sua pirâmide de serviços. Por quê? Porque é aquilo que a gente brinca que é a síndrome do café com leite. Né? Ele acha que, bom, eu vou abrir essas vagas, porque se essa pessoa for incompetente, eu compro a cota, não tomo a multa, e ela não vai me dar trabalho nem prejuízo. Eu não vou contratar um diretor cego, um gerente numa cadeira de rodas. Eu vou botar o telemarketing, que se der errado a gente troca por outro também, né? Ou vou botar como auxiliar de limpeza, né? Porque eu não quero ter trabalho em ficar reformando meu prédio, eu não quero ter trabalho em treinar o ascensorista, né? Então eu ofereço vagas que não vão dar um prejuízo para a minha empresa e cumpro a cota ou tento cumprir a cota para não tomar multa. Então, na verdade, as empresas não estão interessadas, na média, claro, em incorporar esse trabalhador. Eles estão só preocupados em evitar a multa, que é um viés equivocado que em outros países onde há cotas, existe uma preocupação, na Espanha, na Alemanha, etc. E mesmo na China, né, que a gente critica tanto, que faz o trabalho escravo, existe uma preocupação em incorporar, de fato, em dar uma carreira para essas pessoas. Tá? Ao mesmo tempo, você fala, bom, pera lá, como é que tem essa realidade na carteira assinada, né, um baixo índice de pessoas com carteira assinada, e eu disse lá atrás que 43% das pessoas, que a taxa de ocupação da pessoa com deficiência era 43%. Isso é porque as pessoas estão no mercado informal. As pessoas abrem seus próprios negócios ou trabalham em casa, prestam serviços, né?
têm lojas, mas não aparecem como proprietários. Então, a informalidade desse grupo é muito grande. O que não significa que eles não tenham renda. E não significa que as famílias dessas pessoas também não tenham renda. Então, voltamos àquele começo, né? É um segmento que está entrando com mais força no mercado. A cada dia cresce essa taxa de ocupação nos postos de trabalho, formais e informais, inclusive no empreendedorismo, né? Nós temos na Secretaria um trabalho junto com o Sebrae, no sentido de não só estimular que as pequenas empresas, as microempresas, contratem pessoas com deficiência, como também preparando pessoas com deficiência para serem empresários. Até para fugir dessa questão do preconceito que o mercado de trabalho ainda tem com a pessoa com deficiência. Okay? Próximo, por favor. É só para falar um pouco sobre a lei de cotas, né? No Brasil, você tem um percentual de 2 a 5% das vagas oferecidas pelas empresas que têm mais de 100 funcionários destinados ou reservados, em tese, para as pessoas com deficiência. Na Alemanha, você tem 5%, mas nas empresas acima de 50 funcionários. Tá? E essa cota ela é direcionada muito para as pessoas com deficiência mais severa, né, que aqui no Brasil seriam aqueles 17 milhões. Até a Turquia também tem 3% de cota, e a China 1,5%. Né, mas 1,5% para a China já é um índice muito grande, bem, né, significativo. E o dado mais importante dessa tela qual é? É que os países da OCDE, que grosso modo são os países ricos, principalmente da Europa, com mais Estados Unidos, etc., eles conseguem preencher de 50% a 70% da cota. Então, o Brasil ainda tem um potencial muito grande de crescimento na oferta de carteira assinada para as pessoas com deficiência. O Ministério do Trabalho tem aumentado essa fiscalização nos últimos anos. Então, certamente vai crescer o número de pessoas formalmente empregadas e, consequentemente, também o poder aquisitivo dessas pessoas. Próximo, por favor. Terceiro item que eu gostaria de falar um pouco para vocês é a questão do alto custo, ou a teoria, a tese, de que você adaptar uma casa, um edifício, um negócio, seja muito caro. Né? Vamos dar uma olhadinha um pouco também em alguns números e algumas leis que existem. Bom, o Brasil tem uma série de normas técnicas muito boas para ensinar qualquer engenheiro, qualquer arquiteto que vai fazer um projeto a realizar o projeto de uma forma correta do ponto de vista da acessibilidade. Né? E aí vocês podem perguntar, quais são as... Tá bom, como é que eu faço para transformar um edifício, um local, ou um empreendimento novo mesmo, em algo plenamente acessível? Né? Tem algumas coisas, umas regras bem básicas. Né? Lógico que tem normas, né? As normas são enormes, muitas páginas, etc. Mas eu vou só citar algumas básicas, aquelas que, se você fizer na sua casa, eu posso ir lá almoçar tranquilamente com vocês. Eu preciso ter uma área de giro, né? Pensando no cadeirante, que é aquele que está no limite máximo da dificuldade de mobilidade. Eu preciso ter uma área de giro de 1,5 metro. Se eu tiver 1,5 metro em qualquer lugar, eu me viro, eu chego e eu saio. Se eu tiver uma porta com 70 centímetros de largura, eu passo. Se eu tiver um corredor com 1,20 m, eu consigo passar e uma pessoa ainda passar do meu lado. Se eu colocar uma rampa para substituir uma escada com 8% de inclinação, mesmo que a pessoa não tenha uma cadeira motorizada como essa, ela consegue subir tranquilamente sem fazer muito esforço e sem correr risco de, na descida,
desabar e passar pela porta. Pensando no cego, se eu colocar piso tátil, vocês conhecem o que é piso tátil? Aquelas linhas no chão que ou são riscos ou bolinhas, né? Aquilo chama piso tátil. Com relevo, isso, é de relevo. E se vocês notarem a diferença, próxima vez que vocês virem reparem, vocês vão ver que alguns são 3 linhas e alguns são várias bolinhas, né? Um é direcional, o de linhas é o direcional, ou seja, o cego com a bengala ele consegue identificar que aquilo é um caminho que ele pode seguir para chegar até um outro espaço do ambiente ou a rua, por exemplo. E o de bolinha chama piso tátil de alerta, que é um piso tátil de alerta. Você coloca antes de uma rampa, antes de uma escada, antes de uma porta de elevador, por exemplo, ou de um desnível, para indicar que ali ele vai ter alguma mudança drástica de nível ou de entrada, que ele precisa tomar cuidado, que ele precisa ficar alerta. Por isso chama piso tátil de alerta. Tá? Basicamente é isso, não é tão complicado. Você não precisa fazer o caminho inteiro da tua porta de casa até todos os cômodos, porque o cego, ele que vai escolher para onde ele vai, né? Ele pode não querer seguir aquele caminho. Até os cegos reclamam que muita gente, querendo fazer uma adaptação boa, enche de piso tátil e aí ele vai indo e não sabe para onde, né? Ele acha que é alguma coisa importante e ele chega numa parede, às vezes, né? Então o cego ele tem outros mecanismos de localização, né? Você tem que evitar os obstáculos. Basicamente, indicar quando há um obstáculo ou uma mudança de nível importante. Ok? Esses dados, essa meia dúzia aí de itens, ele resolve boa parte da acessibilidade básica de um espaço, né? Não é tão difícil de imaginar isso. E um profissional, mais do que imaginar, ele tem tudo isso escrito, com cotas, com centímetros, né, com as exceções, tudo na norma ABNT 9050. Né? E ainda existem outras normas específicas. Tem norma para elevador, né, norma para ônibus, enfim, há outras normas. A ABNT é uma norma geral de acessibilidade. Né? E qualquer arquiteto consegue fazer um projeto adequado. E baixa de graça. Essa norma, a 9050, diferentemente de outras normas pelas quais você tem que pagar, essa norma é gratuita. Ok? Próximo, por favor. Bom, quanto custa, né? É muito caro fazer tudo isso? Vou ter que alargar a porta, substituir escada por rampa, colocar piso tátil. Em média, isso custa 1 a 2% do custo total de uma obra. Né? Se você põe lá a tal da como é que é? Champanheteria, não sei como é que o pessoal chama hoje nos empreendimentos, né? Aquela área, na área comum, né? Tá na moda colocar esse tipo de sala gourmet ou sei lá o quê, custa muito menos do que isso. Né? Do que espaços que as pessoas colocam nos empreendimentos e quase não tem uso. Né? E aí você pensa, ok, mas eu estou vendendo, o meu alvo nesse empreendimento, por exemplo, é um casal jovem. Né? Ou um casal de 35, 45 anos. Né? Com 2 filhos, 3 filhos. Então, não preciso me preocupar com acessibilidade. Tem um equívoco. Esse casal jovem, se a mulher engravida, ela passa a ter dificuldade de mobilidade por um período de 9 meses. Ou 18 meses, se ela tiver 2 filhos, enfim. Né? Esse casal, se ele tiver 45 anos, dali a 15 anos, ele vai estar com 60. Aquelas escadas que ele subia pulando 2 degraus de cada vez, quando comprou o apartamento, ele vai começar a sofrer
para subir dali um tempo, né? Vai precisar mudar do imóvel, talvez. Ou ficar mais desconfortável a vida naquele espaço. Esse casal jovem tem o pai, a mãe, o sogro e a sogra que vão visitá-los, né? Ou até no outro momento passem, talvez algum membro da família mais idoso passe a morar com eles. É a mesma coisa que o casal jovem um casal não tão jovem que compra um sobrado e põe os quartos só lá em cima. Aí depois dos 60, ou quando quebra uma perna, né, algum problema assim, começa a ter aquela dificuldade de subir escada e descer toda hora, começa a dar preguiça, aí põe uma outra televisão numa salinha do quarto para não ter que subir para o quarto para assistir TV de novo, né? Então aquela mudança, a tua vida muda com a idade. Por isso que lá atrás a gente tem que agregar a população idosa à população com deficiência quando você pensa num planejamento de compra de imóvel, de adequação de espaços, né? O Brasil está envelhecendo. A população brasileira, daqui a 20 anos, vai ser uma população madura. Não vai ser idosa como a da Europa é hoje, mas já vai ser uma população madura. Então, o Brasil precisa começar a se preocupar cada vez mais com essas questões de acessibilidade. Próximo. Falar um pouco sobre eu já falei um pouco sobre a norma da ABNT, né, a norma técnica, que é a 9050, que foi instituída pela primeira vez no Brasil em 83, para vocês verem que ela não é tão nova. Desde a década de 80 foi um divisor de águas. A partir dos anos 80 que se começou a pensar no Brasil em alguma coisa relacionada à acessibilidade, já entrando nas leis. E o Código de Edificações aqui da cidade de São Paulo, desde 1993, ele contém já indicações para implementar acessibilidade nas edificações. Ele foi sendo aperfeiçoado com o tempo. Há outras leis federais também, a 10.098, o decreto 5296, mais recentemente, de 2004, que consolida várias dessas leis num único texto, né? Então, o Brasil ele tem já um arcabouço legal suficiente para garantir que esses direitos sejam respeitados. O que falta, às vezes, é o quê? É a fiscalização por parte do poder público para que essas edificações, de fato, sejam acessíveis. A conscientização do profissional de engenharia e arquitetura na hora que vai desenhar o seu projeto, e a conscientização também do empreendedor quando vai criar o seu empreendimento, e informação também para esse empreendedor. Porque muitas vezes ele mesmo não sabe que esse impacto na obra é só de 2%. Ele imagina que vai ficar muito mais caro, que ele vai perder muito espaço, né? E ele não imagina os ganhos que ele pode ter no médio prazo, usando essa acessibilidade como argumento de venda, inclusive. E ampliando o público-alvo dele para pessoas em faixa etária mais avançada. Próximo. Aqui eu vou dizer, estou encerrando quase a minha apresentação, e eu queria só passar para vocês um conceito. Antigamente você tinha a deficiência muito ligada à imagem de doença. Você considerava a pessoa com deficiência quase como um doente, né? E não à toa, né, você usava para classificar a deficiência o CID, que é o Código Internacional de Doenças. Então tem lá um código, sei lá, eu sou 92B, né? Eu tive poliomielite, etc., tenho sequelas, estou lá carimbado como 92B. O que isso significa na prática? Significa que eu não tenho condições de trabalhar? Né? Para a medicina, durante muitos anos, e para o INSS, significava sim. As pessoas eram aposentadas imediatamente. Não tinham nem a chance de tentar entrar no mercado de trabalho. A família não estimulava.
a escola não abria espaço e as empresas também não empregavam. Essa realidade mudou, como eu falei, principalmente nos últimos 8 anos, quando o Brasil assinou um tratado internacional na ONU, que é a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O Brasil foi um dos 163 signatários. E em 2009, essa Convenção Internacional ela foi incorporada na nossa Constituição como emenda. Então passou a ser lei no Brasil. Tudo aquilo que está no dado da Convenção da ONU foi incorporado como lei no Brasil. E no momento que você fez isso, que a sociedade brasileira conseguiu, né, que o Congresso incorporasse essa convenção como parte da Constituição, todas aquelas leis começaram a ser implementadas. Tudo que estava só no papel passou a valer, né? E essa convenção ela traz uma diferenciação muito grande no conceito do que é deficiência. Então você mudou aquele modelo que a deficiência era vista como quase uma doença, algo que estava grudado na pessoa, né, que era quase uma culpa da pessoa, por ter um azar dela ter nascido daquela maneira ou ter se tornado uma pessoa com deficiência, e mudou para um outro patamar de conceito, que é esse aqui, ó. Volta lá. A deficiência ela resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras atitudinais e ambientais que impedem sua plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de oportunidade com as demais. Exemplificando isso, se você tiver uma equação simples, imaginando a deficiência, o grau da deficiência, né, a seriedade da deficiência, numa escala de 0 até 5, tá? E num outro eixo, o ambiente em que ela pretende atuar, também com uma escala de 0 a 5, você consegue traçar, dentro da CIF, que é a classificação de funcionalidade, né, o percentual ou o grau de deficiência dessa pessoa. E é interessante pensar nisso porque muda um pouco a cabeça da gente. Se você me considerar uma pessoa que tem deficiência motora, física motora, né, em que grau que eu estaria? No eixo da deficiência, ok? Se fosse um gráfico no eixo da deficiência. Eu tenho dificuldade de andar? Não, eu tenho total impossibilidade de andar. Então a minha deficiência é número 5. De 0 a 5, eu estou lá no número 5. Tá? Eu consigo segurar esse microfone sozinho? Não. Então minha deficiência, em termos de manipular objetos, também é 5. Ok? E aí eu vejo assim, eu tenho que sair da secretaria onde eu trabalho, vir aqui no Cresce e fazer essa palestra para vocês. Vou cruzar com as atividades que eu tive que fazer no caminho. Eu, que tenho no grau 5, se eu tivesse que vir a pé até aqui, pegando todas as calçadas em volta, etc., e chegaria aqui na frente, encontraria essa escada que temos aí na entrada, né? O grau de dificuldade para eu entrar no prédio seria qual? De 0 a 5. 5. Tá? Qual é a minha deficiência? 5 vezes 5. 25. Eu estou lá no topo. Então é impossível eu dar essa palestra aqui. Tá? Entrei. Consegui entrar por quê? Porque tinha um elevador. Tinha uma rampa primeiro, tá, para eu descer na garagem e entrar no elevador. Aqui tem um degrau. Eu não consigo subir sozinho esse degrau. Qual é o grau a dificuldade que eu teria para subir nesse palco aqui? 5. Voltaria a ter 25. O microfone. Vocês viram, nós tentamos um microfone de lapela, não deu muito certo, né? Esse microfone tem esse pedestal, né? Resolveu o meu problema. Mas se eu tivesse que segurar o microfone sozinho, qual seria a minha deficiência? 5. 25 de novo.
Só que, no momento em que você coloca uma rampa para entrar na garagem, um elevador da garagem até aqui em cima, uma rampa instalada ali para eu chegar aqui, e um pedestal para segurar meu microfone, qual foi a dificuldade para eu falar aqui? Nenhuma. Qual a dificuldade para eu subir nesse palco? Nenhuma. Qual a dificuldade para eu chegar da rua até aqui em cima no prédio? Nenhuma. Então, pode chamar de zero? Tá, 5 vezes 0. Então, para dar essa palestra aqui, eu não tenho deficiência nenhuma. Esse é o conceito, o novo conceito da funcionalidade, e que é o que os países hoje estão utilizando. Então, ninguém pode ser impedido de exercer uma profissão, por exemplo, porque a empresa alega que ele não tem condições de exercer. Muitas vezes é o ambiente onde ele vai trabalhar que não está preparado para ele. Ele pode exercer a atividade perfeitamente, não há nenhum impedimento intelectual, né, ou de formação acadêmica que impeça, ou até psicológica, né, que impeça ele de exercer essa função. Isso vale, inclusive, para pessoas com deficiência intelectual, porque é um outro mito que a gente tem que considerar, pensar em derrubar, é que da mesma maneira como tem uma pessoa com deficiência física que, por exemplo, tem só perdeu um dedo, né, numa prensa, ou deslocou o joelho, ficou mancando da perna direita, né? O outro que teve um acidente de carro, está paralisado da cintura para baixo. E outro, como eu, que teve pólio e que ficou paralisado quase o corpo inteiro. Da mesma maneira que você tem várias gradações na deficiência física, na deficiência intelectual também existe. Então, cada pessoa tem um potencial específico, e mesmo com as síndromes que afetam a cognição, né, você tem capacidades muito claras que podem ser desenvolvidas, né? Mesmo as pessoas que não têm deficiência intelectual nenhuma, às vezes tem uma grande dificuldade para exercer algumas atividades, né? O pessoal de humanas, né, detesta matemática, às vezes trava, entra em pânico quando tem um problema de matemática na frente, né? Matemáticos, às vezes, entram em pânico quando pedem para analisar uma obra de arte. Enfim, as pessoas têm suas limitações, né? Tem juiz de futebol que não consegue entender a regra do impedimento, né? Então, as pessoas têm suas dificuldades, suas limitações, independentemente de ter ou não algum tipo de deficiência. Então, mais ou menos era isso que eu queria falar para vocês. Alertar que, voltando nos 3 mitos, né? Primeiro, as pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com deficiência em geral, não são uma minoria no país. Elas têm uma representatividade numérica grande e, além de tudo, têm os seus familiares, né? Tem seus pais, mães, irmãos, filhos, namorados, maridos, etc. Você tem 43% da força produtiva com renda, comparado com 44% só da população em geral. Ou seja, as pessoas têm trabalhado de alguma maneira, mesmo que as empresas não contratem por preconceito. As pessoas estão se virando, estão conseguindo ganhar algum dinheiro e podendo consumir, né? E terceiro, procurar ter na carteira de vocês, no portfólio de vocês, imóveis com acessibilidade pode ser um diferencial de mercado e de conquista de clientes. E usem isso como argumento de venda. Você está vendendo quando vocês conversam com a família, por exemplo, né, ou um cliente, e percebem que a pessoa tem uma pessoa idosa na família,
ou uma pessoa com deficiência, com algum tipo de mobilidade reduzida, ofereçam esse diferencial. Busquem imóveis com acessibilidade. E vocês vão estar conquistando o cliente. Vocês vão estar demonstrando que olharam para ele e perceberam a necessidade dele. E acho que o cliente, quando procura um profissional nesse mercado, ele quer isso. Ele não quer só alguém que tem uma lista enorme de imóveis que vai mandar por e-mail para ele. Ele quer alguém que olhe para ele, enxergue a necessidade dele e ofereça o produto certo, né? E acho que, se vocês fizerem isso, já vai ser um grande diferencial. Poder público vai fazer o quê? Porque poderia colocar como obrigatório a possibilidade de adaptação já no projeto. Feche-se com drywall, mas que se possibilite ampliação. Essa é a minha pergunta. O que tem o poder público feito? No nível da CDHU, o que foi feito há 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos, foi uma alteração na legislação das unidades de interesse social, né? Uma ampliação. A legislação permitia, ou permite ainda, se eu não me engano, inclusive no Minha Casa Minha Vida, apartamentos ou unidades de até 49 metros quadrados, né? E no caso da CDHU, até por um trabalho da secretaria, da nossa secretaria, eu não estava lá ainda, mas já foi feito lá dentro, um trabalho com o CDHU para ampliação de área mínima da habitação de interesse social para 60 metros quadrados. Você tem que conscientizar o próprio profissional, o arquiteto, na hora que ele vai fazer um projeto, dele não aceitar esse tipo de encomenda e ele ser um agente de conscientização do próprio empreendedor. Ao mesmo tempo, você tem que alterar a lei, no caso da habitação de interesse popular, no estado de São Paulo, ampliando a área mínima. Então, você não aceita mais projetos com 49 metros quadrados, né? Ampliando para 55 metros quadrados como mínimo para a habitação de interesse social. E, ao mesmo tempo, trabalhar uma fiscalização para que projetos não sejam aprovados fora do escopo da lei, né? É um tripé de ações. Agora, no caso do CDHU, houve essa mudança nos últimos 2 anos. Boa noite. No último domingo, na Folha de São Paulo, eu só vou ler um trecho aqui. Projeto visa ampliar a regra de benefício a idoso. As construtoras poderão ser obrigadas a destinar 3% das unidades em conjuntos habitacionais para a população idosa. Projeto 5850, deputado Policarpo. Você está ciente desse projeto? Eu sei que é para idoso, é outro ramo, mas, de repente, pode dar uma luz para vocês? Ele deputado, é o projeto estadual ou federal? Deixa eu ver. Projeto de lei 5850/13 do deputado Policarpo, PT do Distrito Federal, em análise na Câmara. É na Câmara Federal, eu não conheço esse projeto. Certo, mas, basicamente, eles vão querer obrigar 3% das unidades a se adaptarem aos idosos. Tem alguma coisa no futuro que possa... Sim, porque se você olhar as adaptações que são feitas hoje fora do Brasil, às vezes a gente fica um pouco de inveja do exterior. Fala assim, mas no exterior as pessoas pensam em tudo, o deficiente lá é melhor atendido e tal. Tanto na França quanto na Inglaterra, por exemplo, a maioria das mudanças, das adaptações que foram feitas e que estão presentes hoje nas ruas, no transporte, etc., ela atende muito bem a pessoa com deficiência, mas elas surgiram por conta do grande número de idosos presentes na população. Então, as duas demandas, elas acabam se encontrando. Até porque, mais cedo ou mais tarde, boa parte, ou grande parte, dos idosos acaba adquirindo algum tipo de deficiência. Então, quando você atende a população idosa, em grande parte você vai estar atendendo também as demandas, pelo menos de mobilidade, das pessoas com deficiência, né? Tirando algumas questões mais específicas, né? Do universo da surdez, por exemplo, etc. Mas os dois caminhos eles se cruzam, e até você pode pensar assim, se você atender
o idoso, você vai estar atendendo a pessoa com deficiência. E se você atender o idoso e a pessoa com deficiência, você vai estar atendendo todo mundo. Porque não tem nenhuma adequação dessas que seja feita que atrapalhe a pessoa que não tem a deficiência. Mas se você fizer uma pesquisa, colocar uma rampa e uma escada, uma ao lado da outra, para chegar no mesmo lugar, ficar do outro lado da rua filmando, você vai ver que a maioria das pessoas vai preferir a rampa. Então, esse argumento de que não vem nenhuma pessoa com deficiência, vem muito pouco aqui, para que eu vou tirar a escada e botar uma rampa? Porque a rampa não vai atrapalhar ninguém. Todo mundo vai usar a rampa. E a escada vai brecar, vai frear o direito de acesso de muitas pessoas. Obrigado. Professor Luiz Carlos, parabéns pela palestra. Meu nome é Manuel Raimundo. Pessoa esquizofrênica é considerado deficiente, de 0 a 5? Não. A esquizofrenia é considerada um sofrimento mental. É diferente. Obrigado. Luiz, meu nome é Levi, parabéns pela palestra. A minha pergunta, na verdade, é o seguinte. Você que tem a formação acadêmica, curso superior, o salário, você vê um preconceito ou é o salário igual para todos? Não, assim como acontece com as mulheres, que recebem salários mais baixos para exercer as mesmas funções que um homem, muitas vezes a pessoa com deficiência ela não recebe o mesmo salário que um outro. É claro que eu estou dizendo em geral, na média. Não tô, há empresas que, com seus recursos humanos, trabalham corretamente, né? Mas no mercado... A gente fez uma pesquisa, a FIP fez uma pesquisa para a Secretaria, comparando 600 postos de trabalho nas mesmas empresas, tá? De pessoas com deficiência e sem deficiência. 64% das pessoas com deficiência disseram que estavam trabalhando em funções diferentes daquelas para as quais elas tiveram uma formação. Mais de 70% relataram que em 5 anos nunca tiveram uma promoção. E aí o dado que eu acho que é o mais triste de todos, quase 25% disseram que o chefe imediato nunca cobra nenhum serviço dela. Nunca conversa com ela para passar, nem para dar uma bronca, né? A pessoa fica, de fato, colocada de lado, cumprindo a cota, sem perspectiva profissional. E muita gente com nível de escolaridade compatível com uma função, colocada numa função muito mais subalterna e aceitando também um salário mais baixo, que é melhor do que ficar desempregado. Qual seja o preconceito caracterizado? Nesse dado, nessa pesquisa, que nós fizemos com um número razoável de pessoas, uma amostra, para uma pesquisa desse tipo, é uma amostra grande, né? São 1.200 pessoas, todas de empresas boas, porque todas as empresas eram associadas à BRH. Falar brevemente aqui, eu tive muita atividade profissional ligada com esse campo há bons anos atrás, né? Eu fiquei assim, tanto boquiaberto com a sua menção de beirando um quarto do país está com um problema de mobilidade, né? Não é talvez a totalidade desse um quarto que é mobilidade severa, né? Não. Um quarto seria pessoa com algum tipo de deficiência. No conjunto, isso. Mas a questão só é essa, sem ficar filosofando muito aqui, né? Eu não, os anos todos que eu tenho trabalhado em corretagem, mais os ligados à área de lançamento, os colegas que me corrijam se for conveniente, eu não vejo nenhum encarte. Embora eu leciono para engenheiros também e arquitetos, a gente faz menção, já participei em projetos assim, mas eu não vejo nenhum encarte dando ênfase para essa situação. Então, fica aqui um apelo, se é que pode assim estar sendo chamado, né? Que as construtoras
colocassem, por exemplo, principalmente os em lançamento, os imóveis, né? Como o colega comentou agora há pouco, a questão dos idosos, que o Brasil está ficando realmente um país idoso, principalmente da década de 80 para cá, que fosse acentuado um pouco mais essa situação, para que a gente tomasse um pouco mais de consciência dessa situação que nós vemos representada em nosso país. Sinduscom, por exemplo, e outros do gênero. Sempre que nós temos alguma oportunidade de falar, né? Nós sempre aceitamos convites e fazemos também trabalho junto a alguns segmentos para difundir essa questão, né? A nossa secretaria, por exemplo, ela não tem uma função executiva, no sentido de ela não oferece nenhum serviço direto para a população. Ela foi criada como uma secretaria transversal e o nosso papel é justamente esse, influenciar as outras secretarias, as empresas públicas, etc. É por isso que nós fomos atrás do CDHU para propor, no mínimo, um estudo para se ampliar a área útil mínima da habitação de interesse social, o transporte e a educação. Nós atuamos conscientizando e tentando influenciar diretamente o poder público. Agora, no caso dos empreendimentos, tem algo curioso. Você disse que não é destacado isso nas propagandas, etc. Talvez até porque seja obrigação legal existir a acessibilidade, né? E talvez também porque eles não tenham percebido essa questão do marketing, né? Primeiro, fazer um edifício acessível na cidade de São Paulo é uma exigência legal, né? Pode não ser fiscalizado, mas é uma exigência legal, né? Por outro lado, talvez não tenham percebido que, no caso de idosos, pessoas com deficiência, eles têm um diferencial a mais para trabalhar. Luiz Carlos, tem uma mensagem vinda da internet de Edneia de Lima Bassi, aqui de São Paulo, que nos acompanha pela TV Cresce. Ela apenas diz: Luiz Carlos Lopes, parabéns pelo exemplo de vida e os detalhes na compra de imóvel que fará toda a diferença. Grata, Edneia. Obrigado. Luiz Carlos, boa noite. Meu nome é Santos, né? Sou corretor também. Parabéns aí pela disposição e pela sua luta aí. E vendo, né, esse quadro, né, que você apresentou, essa questão de você mudar um imóvel, né, para ser mais acessível, um custo de 1% a 2%. Aí, agora, há pouco também você já retratou referente ao marketing, as construtoras, as incorporadoras não estão enxergando isso. Porque, normalmente, tudo que eles colocam no empreendimento, eles repassam para o consumidor. Então, esse índice de 1% a 2% representa muito pouco, né, em relação do benefício que vai trazer para um empreendimento, né, um ótimo diferencial. Hoje, como você disse, né, em marketing, eu não vi nenhum empreendimento, nenhum lançamento colocar isso aí como um carro-chefe, né? O empreendimento totalmente acessível, né? Porque a gente vê hoje a população, né, como o colega disse, cada vez vai ficar mais velha. Então, nós, futuramente, se chegarmos numa certa idade, teremos alguma deficiência, né? Então, vamos precisar dessa acessibilidade. Tanto que se fala também da sustentabilidade, então a acessibilidade, acho que ela devia caminhar junto também. Uhum. Então, que as construtoras e incorporadoras comprassem essa ideia e vendesse isso, porque tudo que eles colocam a mais dentro do empreendimento, eles conseguem ter o retorno, né? E com esse diferencial vai ter mais ainda, né? Eu acho que a evolução, às vezes, dos conceitos, provavelmente dos direitos das pessoas, ela vem em ondas, né? Então, como eu falei, teve a onda da emancipação feminina, teve a onda dos direitos humanos pelo lado das etnias, né? Mais recentemente da opção sexual, né? E nos anos 90, muito forte, nos anos 2000, a questão ambiental, ecológica, né? Sustentabilidade, essa palavra entrou. As empresas fazem relatórios, gastam fortunas para fazer relatórios de sustentabilidade, né? Para apresentar para os seus tais dos stakeholders, né? São todos os interessados na empresa. E a questão da acessibilidade e da inclusão,
profissional, por exemplo, ainda não entrou com muita força nesse tipo de avaliação, nesse tipo de relatório. Mas eu acho que é a próxima onda. É o que está começando a acontecer. E eu acho que você matou a charada. A hora que essa questão de acessibilidade e inclusão for vista dentro do guarda-chuva da sustentabilidade, muitas empresas vão comprar a ideia com mais facilidade, com mais velocidade, porque ela vai estar embutida numa outra ideia que eles já compraram, que é o da sustentabilidade. Boa noite, Luiz. Parabéns pela palestra. Meu nome é Gabriela. E, assim, quando você perguntou sobre deficiente, se tinha alguém, eu não quis levantar a mão, mas eu sou deficiente auditiva unilateral severa, né? Então, assim, quando você falou sobre as dificuldades em encontrar trabalho, inclusive, eu me tornei corretora de imóveis justamente pela dificuldade de me inserir no mercado formal. E aí eu conheci a profissão e me apaixonei. E, assim, eu gostaria de saber de você hoje se existe algum projeto. Eu já me informei de algumas coisas que estavam, né, sendo levantadas e discutidas sobre esse tipo de deficiência. Em que situação que está isso hoje? Essa é a minha pergunta. No caso da monolateral? Isso, unilateral, que eu não tenho certeza, mas eu acredito que até hoje não é reconhecido. E isso é uma deficiência. Não, tem uma briga muito grande para se reconhecer a deficiência visual, né? Unilateral. Nacionalmente tem um lobby muito forte a favor da monocular, né, da deficiência monocular, e o Estado de São Paulo reconheceu a pessoa com deficiência visual num olho só como sendo a pessoa com deficiência. Mas essa não é uma questão tranquila, não. Mesmo dentro do segmento das pessoas com deficiência. E tem vou te dizer qual é um dos argumentos que se utiliza para ir contra essa ideia. Pensando na lei de cotas, por exemplo, se eu sou um empresário, eu tenho vagas, e eu tenho candidatos, uma pessoa totalmente cega e o outro que só não enxerga de um olho, eu quase com certeza vou optar pela pessoa que só tem problema no olho, porque eu não vou precisar comprar nenhum software leitor de tela para ele, eu não vou ter dificuldades de adaptação da equipe, né? Então vai ser muito mais confortável, do ponto de vista empresarial, eu contratar a pessoa monocular. Então, no mesmo caso, o mesmo raciocínio valeria para o caso da pessoa com deficiência auditiva unilateral. Então, o próprio segmento da pessoa com deficiência questiona se seria... Não estamos nem entrando no mérito se é justo ou se não é justo, mas se seria oportuno, dentro do espírito da inclusão das pessoas com deficiência mais severa, né, no caso, especificamente pensando no mercado de trabalho, né, se seria eficiente, seria efetivo para a inclusão das pessoas com deficiência mais severa, essa abertura, aumentar a amplitude, né, do leque de pessoas que se incluiriam dentro desse benefício, vamos dizer assim, né? Então, eu sei que tem no estado de São Paulo, os monoculares ganharam essa discussão e tem uma lei, tem um decreto estadual que admite a pessoa com deficiência visual monocular como deficiente. E no caso da auditiva, não tem ainda. Boa noite. Senhor Luiz, sou Jaime Jorge falando. Oi, desculpa. Eu vou fugir um pouquinho das perguntas que teve aí e vou voltar à autoridade profissional na administração imobiliária. No seu caso, eu vejo no senhor que você tem uma deficiência praticamente 80%, mas tem 20% que é inteligente, tem dignidade de saber tudo o que tem na vida. Então, na área administrativa imobiliária, outros deficientes igual a você poderia ser aproveitado na administração imobiliária.
no caso, ser um corretor, um corregedor de textos, tanto escrituras, contratos, visual, para passar ao funcionário que vai preparar esses documentos. Então, quando o documento chegasse na mão desse funcionário administrativo, na mobiliária, ele já tinha toda a correção do histórico para lavrar esses documentos. Então, como o senhor tem inutilidade de movimentos, braços, perna e tudo mais, mas tem inteligência para fazer isso. Pode gravar, pode transmitir em voz viva, para o auxiliar escrever e tudo mais, mas a inteligência do histórico vai ser a sua. O outro é um funcionário adequado para lavrar a escrita. Não é? Uhum. Então, dentro da mobiliária, da área administrativa, o senhor seria uma pessoa importante para isso, e outros iguais na sua situação. Essa seria... Fica até uma sugestão para o próprio Cresce fazer um trabalho de incluir no seu corpo de profissionais pessoas com deficiência para dar o exemplo para o mercado. E aí acho que atingiria esse objetivo que o senhor está dizendo, né? Ou as imobiliárias, ou o mercado como um todo, veria, quando viesse ao Cresce, de alguma maneira, ou nas regionais, enfim, vendo pessoas com deficiência atuando, eles fariam esse mesmo raciocínio que o senhor fez agora. Espero ter, de alguma maneira, contribuído para que vocês pensem essa questão.